Muito bem. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir uma mensagem que ela tem um título bem simples e vai incentivar, eu espero, e corrigir aqueles que precisam da maneira com que você está lidando com seus amigos. O título da mensagem é Pare de andar com más companhias. Bem direto mesmo. O texto que nós podemos ler aí, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz: as más companhias, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ou as más companhias, né? Nós sabemos que algumas pessoas, elas têm uma facilidade maior do que outros temperamentos de serem moldados. Essas pessoas, elas se adaptam muito facilmente às circunstâncias. Você sabe que tem pessoas que se entram num trabalho, num serviço, por exemplo, e ela já pega logo o serviço, é rápido. Você não precisa ficar ensinando muito, você ensina uma vez só e ela já pega, e aí você percebe que aquela pessoa, além de inteligente, ela pode ter um temperamento mais fácil de se adaptar. Então ela se adapta a novas circunstâncias, novas pessoas, novas situações, ela se adapta até a novas ideias. E você repare então que nesse novas ideias, muitas vezes ela pode se adaptar a uma ideia ruim. Muitas vezes uma ideia pode ser prejudicial. Uma nova ideia talvez pode ir contra os princípios e os valores da palavra de Deus. Então, muitas vezes, pela má companhia, a pessoa acaba se corrompendo. E talvez para alguns, para todos na verdade, mas para alguns isso se torna um grande desafio espiritual. Isso é muito perigoso, como nós lemos em 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Como eu disse, tem muitas pessoas que se adaptam facilmente, e elas acabam convivendo com outras pessoas com muita facilidade. Então, se você é uma dessas pessoas, eu digo que você precisa tomar muito cuidado com os amigos que você tem. Uma coisa que eu quero falar antes, quero falar nessa introdução, é que, por exemplo, para você começar a montar essa ideia junto comigo, você descobriu o seu temperamento e aí você percebe que um problema do seu temperamento é que você é uma pessoa preguiçosa, por exemplo. A preguiça é algo prejudicial, é uma falha de caráter, um problema da personalidade. E aí você então quer deixar de ser preguiçoso. Então você precisa parar de andar e até mesmo de conversar com pessoas que falam como é engraçado ser preguiçoso. Sabe, pessoas que ficam fazendo piadinhas sobre a preguiça, piadinhas sobre a falta de disciplina, esse tipo de coisa tira a seriedade da situação e faz com que você não consiga evoluir. Então, por que você não acha engraçado, mas da mesma forma você acaba não achando engraçado, talvez, mas aí você, da mesma forma, você vai acabando se moldando ao grupo, porque você tem um grupo de pessoas que eles têm uma forma de agir, uma forma de conversar, um jeito de se comportar, e ali naquele grupo você quer agradar as pessoas. E você então começa a não só falar a respeito dessas coisas de uma forma engraçada, debochada, mas você começa então a não achar mais essas conversas erradas, nojentas, contra a vontade de Deus. E aí nós entramos em outros exemplos, que eu poderia aqui falar sobre muitos exemplos, mas você já deu para entender usando, por exemplo, essa questão da preguiça. As pessoas, a gente sabe, as pessoas elas têm maus hábitos. E muitas dessas pessoas que têm esse mau comportamento, elas acham que está tudo normal,
que é engraçado, está tudo bem, está tudo certo. Não, eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo, não vejo problema nisso. Mas ninguém destas pessoas está com a intenção de evoluir, está com a intenção de agradar a Deus. Então por que ela vai pensar que estas coisas elas são erradas? Por que ela vai pensar no seu futuro? Então se você é de qualquer tipo de temperamento e você anda com esse tipo de pessoa, principalmente as pessoas que são mais influenciáveis, você vai trazer isso para dentro de você. Mas se você é de um tipo específico de temperamento mais influenciável, você vai com muito mais facilidade se acomodar, você vai permanecer recebendo dessas pessoas essa má influência. E se você é crente, com tudo que você tem passado, com tudo que você tem convivido com essas pessoas, vai se passando o tempo, você vai envelhecendo e cada vez vai se tornando mais difícil você sair dessa zona de conforto, porque você deixar ideias erradas demanda esforço. E apenas dizer que não vejo nada de ruim, não vejo nada de errado, é permanecer na sua zona de conforto. Se você quer uma mudança, se você quer evoluir, se você quer amadurecer, você vai ter que tomar algumas atitudes de mudar as suas falas, as suas ideias, o seu comportamento, porque muitas vezes tem alguns comportamentos que ficam incrustados e é cada vez mais difícil de tirar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina sobre amizades, sobre as nossas amizades. E as nossas amizades, elas nos influenciam de uma maneira tão grande, que quando passamos muito tempo com más companhias, nós podemos adquirir maus hábitos. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas amizades. Quando eu estou falando isso, talvez você pense, os jovens, as crianças têm mesmo que tomar cuidado com as más amizades. Irmãos, não são só jovens e crianças e adolescentes que precisam tomar cuidado com más amizades. Os adultos, crentes mais velhos, precisam tomar cuidado com as amizades que influenciam, porque, como eu disse, tem pessoas que são mais influenciáveis que outras. Uma coisa é fato, preste atenção, nós não podemos evitar amizades com pessoas que não são crentes. Não tem como, porque então você não poderia mais vender para ninguém, você não poderia mais trabalhar para ninguém, você teria que viver numa caverna, você e sua família trancado dentro de casa. Não é possível. Na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo nos enviou para sermos luz entre aqueles que não o conhecem. Em João, capítulo 17, verso 18, o Senhor Jesus Cristo disse assim, João 17, 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. O Senhor Jesus Cristo nos enviou a estas pessoas, para que através da nossa influência, eles pudessem conhecer a Cristo. Mas, de maneira nenhuma, o contrário. Que eles nos influenciem de forma errada, de forma que não agrada a Deus. A gente sabe que depois, e somente depois da aproximação com essas pessoas, é que nós podemos então começar a compartilhar o Evangelho com essas pessoas. Você vai ter então que se aproximar, fazer uma certa amizade, para poder falar de Jesus para essas pessoas. E essa é a nossa missão, é viver no mundo sem sermos contaminados pelo mundo. Amém? Amém. Então, do que quer falar 1 Coríntios 15, 33 que nós já lemos? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Você percebe que o foco principal aqui desse versículo é más companhias, as más conversações. Aqui nós encontramos nessa tradução a palavra exatamente más companhias.
Na carta de Paulo aos Coríntios, ele desenvolve mais ainda essa ideia, dizendo para nós quem são essas más companhias. São pessoas de maus princípios. As más companhias, inclusive, você vai ver nesse texto, a gente encontra até dentro da igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 9 a 11, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Já por carta, Paulo escrevendo àquela igreja, tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Mas lógico, né? Está uma coisa clara aqui, não precisa nem explicar. 10. E isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então o apóstolo Paulo fala, olha, essa associação não é absoluta. Você não precisa dizer, sai de perto de mim, que eu não quero nem olhar para você, olha, você é um devasso. Não, você tem que ter uma certa dinâmica com essas pessoas. Você vai ter que tratar, Imagine um médico, por exemplo, crente. E ele então fala assim, só vou atender no meu consultório crente. Não vai dar certo. Ele tem que atender a todos que o procuram. Então você começa a perceber que o apóstolo Paulo fala, eu estou tentando ensinar para vocês uma questão de prudência, tá bom? Uma questão que vai além daquilo que é simplesmente não falo com ninguém, não converso com ninguém. Não, mas essas pessoas você tem que ter uma certa distância. Então, não é absoluto, mas tente evitar essas pessoas a partir do momento que você pode fazer. Mas o que é mais interessante é o verso 11. O verso 11 diz, mas agora vos escrevis que não vos associei com aqueles que, aqui que está o ponto principal, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. E aí faz uma declaração forte, dizendo, com este tal, nem mesmo vá jantar na casa dele. Não vá na pizzaria com ele, não. Tá, não vá comer pastel lá no centro da cidade. Não vai não. Puxa vida, que coisa forte, porque ali me parece que tinham muitas pessoas que estavam ali abarrotado de pessoas ali na igreja de Corinto, mas tinha muita gente, é só você ler a carta aos Coríntios, muita gente fazendo coisa errada, muita gente falando que ia na igreja, mas fora da igreja era completamente diferente, eram pessoas que eram como no mundo. E aí ele falou, olha, essas pessoas, observe elas, se elas não se comportam como crentes, não acredite que elas são crentes só porque falaram. O crente, ele não só fala, mas ele vive como crente. Ele não está envolvido em coisas, e ele faz uma pequena lista aqui no verso 11, que diz, as pessoas que estão fazendo essas coisas escandalosas, não se associa a elas. E ele tem uma explicação muito boa, que nós encontramos aqui, que nos ajuda a entender melhor as más companhias. As amizades que nós devemos evitar são pessoas que claramente são uma má companhia, uma má influência. Quanto a isso, nós não precisamos ficar argumentando muito. São coisas óbvias. Se você tem os seus filhos, por exemplo, e eles querem, mãe, deixa eu ficar lá na esquina com o pessoal lá. Nós passamos lá em Ribeirão e sabe aquelas pessoas que ficam bem na esquina? Aqueles rapazinhos que ficam no meio da esquina. Aqui em Pitangueiras também tem um lugar. Fica aquela turma e eles já ficam olhando para você assim com cara feia. Você passando com o carro, você tem quase que subir na calçada. Que eles não saem do meio da rua, da encruzilhada ali. Né? As pessoas, na verdade, ou estão ali de migué, ou estão ali de, como se fala, marcando. Na minha época usava essas palavras, né? Ou vendendo droga, ou ali marcando território, sei lá. E aí o seu filho chega, vou ficar com os caras ali. Vai, filho, vai com Deus. Não. Fala, por favor, eu não quero que você se envolva com más companhias. Quantas mães aqui já falaram isso para os seus filhos, né? Não quero que você se envolva com más companhias. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o que toda mãe já sabe. Mas você precisa ver que o cuidado do apóstolo Paulo vai além. Ele diz, cuidado também com os que se dizem cristãos.
mas não mostram isso nas suas vidas. Essas pessoas, elas são muito perigosas para a vida espiritual dos crentes. E eu explico por quê. Nós vivemos num mundo dominado pelo pecado. E os cristãos, eles devem ser diferentes. Quem pode falar amém? Amém. Suas vidas precisam ser um exemplo de como Jesus nos transforma. Quando uma pessoa diz ser cristão, mas ela vive no pecado, e ela promove maus comportamentos entre aqueles que circundam ela, isso não é bom. Essa pessoa vai poder destruir muitos crentes que podem ser enganados e passam a seguir esse exemplo. Se uma pessoa que faz parte de uma denominação, de uma igreja, e ela vive no pecado, e ninguém diz na Bíblia que isso é errado, outros crentes, inclusive alguns temperamentos mais predispostos a serem influenciados, elas poderão achar que aquele comportamento não tem problema. O pastor não falou nada, minha igreja não acha ruim. Então isso não deve ser errado. E aí a pessoa continua então agindo daquela forma, como se tivesse tudo bem, não enxerga problema algum. E assim, por causa da má companhia, assim por conta de um mau comportamento, de uma pessoa, muitos outros poderão cair no pecado. O ensinamento que as pessoas recebem do Evangelho pode ser corrompido por uma má influência. Por isso é muito importante nós entendermos quando alguma coisa é errada. E se a pessoa insiste no pecado, sem querer mudar, é melhor manter distância, para não ser influenciado. Eu tive algumas irmãs que vieram para mim, de outra igreja, e aí perguntaram: pastor, essa irmã, ela está com a gente já há muito tempo, mas ela faz isso errado, ela faz tal coisa errada, o que a gente deve fazer? O que eu ia falar? Falei: olha, primeiro, eu sou o pastor, eu vou ensinar, eu vou corrigir, eu vou instruir, eu vou pregar sobre o assunto, eu vou visitá-la e nós vamos tratar sobre isso. Mas, se ela não quiser, a Bíblia diz que nós temos que nos afastar. Então ela não vai mais participar das atividades da igreja, não vai cantar mais lá na frente, não vai participar mais das atividades das reuniões da diretoria. Até nas reuniões da diretoria ela estava querendo participar. E um comportamento que não era digno de alguém que é chamado cristão. Então, qual é a forma que a Bíblia diz para tratar isso? Nós devemos afastar. Porque a pessoa tem opção: ou ela se corrige, se comporta dignamente, ou ela vai ter que ficar, como alguns costumam dizer, de banco. Então nós precisamos, nas nossas amizades com descrentes, por exemplo, nós sabemos que nós precisamos estar alerta, porque a gente olha para uma pessoa e sabe: olha, aquela pessoa ela não é crente, vem na festa de aniversário lá da minha família, e logo você fala: olha, aquela festa de aniversário é promovida numa área de lazer, tudo por descrente. Você já vai alerta, porque você sabe que não vai ser um comportamento digno de alguém que aceitou Cristo. Todo mundo concorda com isso, né? As pessoas ali, elas vão estar embriagadas, vão ter brincadeiras chulas, vão ter pessoas com vestimenta para usar a piscina que nós não acompanhamos. Então você já sabe que se você for lá, o que você vai enfrentar. E nós já ficamos em alerta. E para não receber influência errada. Às vezes a gente até não vai, porque vai levar filhos num local assim, e a gente muitas vezes tem que estar em alguns lugares e a gente fica com os dois pés atrás, no trabalho, na escola, na rua, até na família. A gente fica sempre de alerta, mas nas amizades com aqueles que se dizem cristãos, às vezes a gente baixa a guarda. Não, pastor, mas fulano de tal está indo em tal igreja.
e aí a gente baixa a guarda. Não, então tudo bem. Então essa pessoa deve ser de Deus. Não é assim que Deus está nos ensinando esta noite. O ambiente cristão precisa ser um ambiente seguro, onde as pessoas sabem que vão vir até aqui e não vão aprender hábitos errados. Porque a Bíblia nos diz, as más conversações ou as más companhias até entre os cristãos corrompem essa segurança que a gente quer ter com os nossos filhos. A Bíblia nos ensina o caminho correto para as nossas amizades. Se nossas companhias nos corrompem, nos desviam do caminho de Deus, então nós devemos procurar sempre as melhores companhias. Mas então, primeiro, pastor, e quando a companhia ela é muito camuflada? Você sabe o que é uma camuflagem? Estava falando na quarta-feira sobre uma camiseta que eu tenho, né? A Dani até percebeu que tinha um camaleão. Sabe aquele bichinho que muda de cor conforme está no meio do mato, ou está na terra ele fica marrom, está nas árvores ele fica verde. E aí eu tinha um camaleãozinho aqui. E aí a Dani falou, né? A irmã Camila até falou assim, ele é camisa branca e ele está branco, então ele está camuflado na camisa. A gente até falou, se ele fosse desenhado de verde, não ia combinar, porque ele estava numa camisa branca e ele era verdinho, então ele tinha que estar bem escondidinho ali. E às vezes algumas pessoas são assim, elas se comportam de tal forma para transparecer aquilo que elas não são camaleões. No texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, diz assim, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Você percebe que o próprio Satanás, ele arma ciladas, armadilhas, e uma má companhia nem sempre vem com aquela plaquinha, já seria mais fácil, mas não existe. A plaquinha no peito assim dizendo, sou uma má influência. Não vem, não existe isso. Então você precisa ficar de sobreaviso. Na maioria das vezes é alguém que demonstra querer o nosso bem, mas o inimigo usa essas pessoas para destruir tudo aquilo que Deus está construindo na sua vida e na vida de seus filhos. Não existe, a Bíblia é clara quanto a isso, não existe comunhão entre luz e trevas. No reino de Deus não existe neutralidade, ou alguém anda com Jesus, ou alguém está contra Jesus. A palavra de Deus, ela diz que a amizade com o mundo se constitui inimizade para com Deus. Muitos irmãos em Cristo mantêm amizades íntimas com pessoas não cristãs. E embora pensem que essas pessoas não têm nenhuma influência, entenda, a Bíblia ela nos diz que tem uma forte influência das trevas sobre nossa vida. Segunda aos Coríntios 2:11 diz, porque não ignoramos os seus ardis. As coisas de Satanás nem sempre vêm com uma bomba na nossa vida. Vem camuflada, vem disfarçada, vem com palavras doces, palavras de amizade, palavras de lisonja. E nós precisamos entender que isso são atitudes ardilosas. Alguns pensam que vão poder converter o outro, mas no final das contas o que nós vemos são cristãos que são influenciados pela má influência daquele amigo do mundo, e aquela pessoa acaba se corrompendo naquilo que Deus queria para ele. A Bíblia, ela nos faz uma pergunta, na verdade é uma pergunta retórica. A palavra de Deus, ela diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa é uma pergunta que é uma resposta óbvia, porque o texto já está dizendo não. Se dois não estiverem de acordo, eles não vão conseguir andar juntos. Tem alguma lógica, eu pergunto, um cristão se abrir, confiar, namorar
ou mostrar toda a sua intimidade do seu lar para um não cristão? Meus irmãos, eu quero dizer, uma aspas aqui na mensagem: cuidem da intimidade de vocês. Não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa, por mais sincera, por mais confiança que ela possa transparecer. Irmãos, confiança leva tempo para ganhar. Não deixe, eu tenho visto muito isso, seus filhos dormirem em casa de pessoas que você não tem 100% de confiança. 100%, quem você confia 100%? Se um dia minha filha dormiu na sua casa, ou é porque você nunca convidou, mas se dormiu, é porque eu confio muito em você. Muito, muito em você. Meus irmãos, certamente você já ouviu histórias de pessoas que entraram na vida de alguém e em poucas semanas aquela pessoa já botou a pessoa para dentro de casa, já colocou aquela pessoa para dentro de casa, aquela pessoa já está almoçando, jantando, usando o banheiro, dormindo, passando a semana, aí dali a pouco as duas já estão falando que são as melhores amigas, botou até para dormir dentro de casa. E aí, qual é o final da história? Um monte de dor, sofrimento, problema. Eu conheci uma pessoa lá em outra cidade que deixou a mulher entrar em casa. Num dia pela manhã, ela roubou, já estava há uma semana, colocou a mulher que ela tinha conhecido na rua. Uma semana, 15 dias. No outro dia de manhã, ela tinha pegado o cartão, fez uma compra, fez empréstimo e desapareceu, levando tudo que ela tinha em casa. De roupa eletrodoméstica, acho que alguém parou com uma saveira, uma pampa, um caminhãozinho, levou tudo quando ela chegou de serviço à tarde, e aí depois começou a vir os boletos. Ela falou, eu achei, chorando para nós, eu achei que ela era minha amiga. Sabe, meus irmãos, tem coisas que a gente só vendo a história de outros, já não seria nem necessário pregar essa noite. Por isso eu quero dizer, não podemos, nós não devemos nos relacionar com todos, mostrar a nossa intimidade, colocar toda a nossa confiança. Aguarde, espere, confiança leva tempo, leva anos. Você já ouviu aquela frase que diz, diga com quem andas que eu direi quem tu és? É mais ou menos parecida com esse versículo. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É mais ou menos parecido, tem o mesmo princípio. Sabe, o Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre estas coisas, mas Ele também nos alertou que nós devemos ter bons amigos. Cuidado com os falsos amigos, eles vão dar sinais. Mas por outro lado, uma amizade verdadeira é um tesouro que qualquer pessoa pode procurar como o mais importante da sua vida. Deus, Ele coloca verdadeiros amigos na nossa vida para serem uma bênção, para nos ajudar a caminhar perto do Senhor. E o nosso grande exemplo de amizade é o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós para nos salvar de uma separação eterna de Deus. Em João, capítulo 15, verso 15, diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. A Bíblia fala como é bom ter amigos. Provérbios 17:17. Um amigo nos ama em todos os momentos e pode virar um irmão na adversidade. Nós precisamos entender essa mensagem que nós estamos ouvindo sobre amizade, e é bem provável que você já ouviu aquela frase, por exemplo, que eu acabei de citar, me diga com quem andas que eu direi quem és. Atualmente, livros, cursos, palestras, se fala muito sobre um termo da forma de pesquisa social, que é chamado de contágio social. Essa forma da psicologia, da sociologia, contágio social,
fala que foi cunhado por cientistas ao redor do mundo que já utilizam essa frase, dizendo que através de experimentos sociológicos que duraram vários anos, eles conseguiram compreender, estudando amigos e amigos de amigos, que os nossos amigos, eles conseguem exercer uma forte influência sobre nós. Tem uma frase desse estudo que diz assim: preste atenção, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pensa nas 5 pessoas que você mais convive. Tira 1/5 de cada uma delas. É você. Você é a média das 5 pessoas, em média, das pessoas que convivem com você todos os dias. Nesse sentido, é importante você pensar que as pessoas que estão ao nosso redor, elas são capazes de influenciar a nossa maneira de ser, de comportar, de sentir. Você precisa começar a observar os seus amigos. Seus amigos são pessoas motivadas, determinadas, responsáveis. São pessoas que amam a Jesus Cristo principalmente? Ou, ao contrário, são pessoas que vivem reclamando, nunca estão satisfeitas com nada, pessoas que desprezam as coisas de Deus, pessoas que ridicularizam a igreja? Assim como uma mãe que se preocupa com as amizades de seu filho, Deus também se preocupa com as amizades que você tem. Uma das coisas que isso nós nunca fizemos, é ficar de bate-papo no portão de casa. Já conversamos, as pessoas vão lá, a gente conversa ali, né? Mas botar cadeira ali para ficar de conversa, eu acho um perigo. Desculpa, é opinião minha, se você faz isso, cuidado, mas eu acho perigoso. Aí senta um, senta outro, você pode ver que você não estará mais pregando para essas pessoas num piscar de olhos. Porque se você começar a pregar, elas pegam a cadeira e voltam para casa. Não é? Você deseja ter uma boa companhia? Comece a servir a Deus, a mostrar a sua vida espiritual. Eu separei alguns versículos aqui que falam sobre amizade na palavra de Deus. Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios. Você viu que eu falei agora há pouco sobre os cientistas, chegaram agora em 2023 nessa conclusão? A Bíblia tem mais de 2.000 anos, 3.000 anos no Novo Testamento, 5, 6.000 anos no Velho Testamento, e já sabia disso. 6.000, 7.000 anos, a Bíblia já fala em Provérbios 13:20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. E Provérbios 22:24. Não se torne amigo do homem violento e brigão, senão você, 25, senão você acabará se tornando igual a ele e será castigado da mesma maneira. Deus já tinha essa conclusão desse estudo séculos e séculos antes de nós. E para terminar, meus irmãos, é importante você andar com pessoas que te valorizam pelo que você é. E a primeira coisa que você é, salvo o engano, é filho de Deus. Amém? Esse é o principal valor que você tem que transmitir para seus maridos, para seus amigos, seus maridos também, para seus amigos. Pessoas de princípios e valores, pessoas de valores diferentes do seu, pode te corromper, pode te influenciar negativamente. As pessoas precisam andar no mesmo rumo, e aí vão ter menos chance de se desviar. É sempre bom ter um amigo verdadeiro. Em Eclesiastes 4:10 diz: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eu termino falando sobre um texto que o Senhor deixou para nós em João capítulo 15, verso 13 a 15. A pergunta que eu te faço final é: quem é seu melhor amigo? João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, alguém dar a vida pelos seus amigos. 14.
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. O nosso amigo, ele conhece tudo sobre a nosso respeito. Bons amigos se identificam, não se cansam de estar juntos, mesmo sabendo das nossas falhas e da nossa culpa. E Jesus provou que nos ama, ao ponto de Romanos 5,8 dizer: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, Ele nos ama e promete estar conosco até a consumação dos séculos. Um amigo que nos ensina a amar, um amigo que nos diz, portanto Jesus nos diz: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A palavra de Deus diz que esse amor de Jesus por nós, que está descrito na palavra de Deus, é um amor de um verdadeiro amigo. Hoje eu quero deixar essa mensagem dizendo: tome cuidado com aquele que se diz seu amigo. Confiança leva muito tempo. Proteja sua família, proteja seus filhos. Segundo, não é porque tal pessoa diz eu sou de tal igreja que essa pessoa você pode abrir o seu coração. Cuidado. Muito mais vale você perceber a conduta, o comportamento dessas pessoas, isso leva tempo, do que simplesmente a pessoa fala sou evangélica. Cuidado. E terceiro, se você tem um amigo chamado Jesus, pode conviver com muitas e muitas pessoas que não são crentes, que se você não vai ter esse envolvimento, a palavra de Deus diz, é impossível, senão você vai ter que mudar de mundo, sair do mundo. Isso não vai acontecer. Você tem que conviver com pessoas que não amam a Deus. Mas se você tiver Jesus como seu melhor amigo, Ele é que vai te influenciar. Ele é que vai criar em você tudo aquilo que você precisa para se proteger das más influências. Não importa o temperamento, você vai poder dizer, o meu amigo é Jesus. E essas pessoas não vão me influenciar. Amém? Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos. Agradeço a Deus que o Senhor falou aos nossos corações hoje.